voltamos aqui com um pouquinho de teorias atômicas. Nesse vídeo, a gente vai ter uma visão geral de todas essas teorias e de como elas se relacionavam, ok? Então vamos lá. Leucipo e Demócrito, dois filósofos gregos, os primeiros a falarem a palavra átomo. Então, a ideia de átomo, a ideia de que a matéria seria constituída de pedaços menores e menores, até chegar a um pedacinho que você não conseguiria mais dividir. E a esse pedacinho, eles chamaram de átomo. Então, a ideia de átomo, ao contrário do que a gente pensa, não surgiu com Dalton, surgiu com esses filósofos gregos, ok? Então, a primeira ideia, ela é bem rudimentar e ela surgiu na Grécia com esses dois caras. Logo depois, vem John Dalton para estruturar os pensamentos que já existiam até ali sobre a questão da composição da matéria. Então, Dalton ele veio para oficializar o que a gente chama hoje de teorias atômicas. Ele vem falar o seguinte: a matéria ela é realmente feita de átomos. Esses átomos são a menor parte da matéria, a parte que a gente chama de indivisível. São esferas. Esferas que são maciças, ou seja, rígidas, né? Então, o modelo do Dalton, ele vai ficar conhecido então como bola de bilhar. Trazendo mais para o nosso dia, seria uma bola de sinuca, uma bola de gude, uma esfera bem pequenininha, rígida. E ele vai falar um monte de outras coisas a respeito dessa esfera, mas aí é bom a gente estudar o modelo específico de cada um. Como eu falei, esse vídeo é só uma visão geral para mostrar como que esses modelos se relacionam. Então, a ideia do átomo vem com os filósofos. A ideia do átomo ser uma esfera maciça, indivisível, veio com Dalton. Só que Dalton não conseguia explicar a natureza elétrica da matéria. Já se sabia na época que a matéria poderia ficar carregadamente positiva ou negativa, mas ele não introduziu isso no modelo dele. Quem veio aperfeiçoar essa ideia foi o Thomson. O Thomson, com a tecnologia da época e seus estudos de raios catódicos, ele veio descobrir o que a gente chama hoje de elétron. Então ele veio quebrar com todos os parâmetros até então. Ele vai dizer que o átomo, ele existe, mas ele não é a menor parte da matéria. Porque existem coisas menores, existem, por exemplo, os elétrons. Então ele vai dizer que o átomo, ele é uma esfera, mas essa esfera não é rígida, ela é uma massa positiva com esses elétrons incrustados ali, enfiados ali naquela massa. E a nossa massa aqui em volta, ó, positiva. Então o modelo de Thomson vai ficar conhecido então como pudim de passas, que hoje em dia não é uma sobremesa muito comum. Se a gente fosse trazer para nossa era, seria um panetone, onde a massa do panetone seria a nossa massa positiva do Thomson e as frutas cristalizadas, os elétrons ali. Então, Thomson, ele veio introduzir a natureza elétrica dessa matéria. Mas ele não conseguia explicar, na época, como que essa massa positiva e esses elétrons negativos coexistiam de forma pacífica, porque também já se sabia que cargas opostas se atraíam. Se cargas opostas se atraíam, como que massa positiva e eletronegativa estariam ali em harmonia e não estariam se aproximando a ponto de implodir? Foi quando veio Ernst Rutherford para melhorar essa ideia do átomo. Ele então, já com muito mais recurso na época, ele realizou uma experiência que ficou conhecida como experiência da folha de ouro, e ele veio então com isso determinar o tamanho real desse átomo, a estrutura real desse átomo. Ele vai dizer o seguinte, que o átomo ele vai ter uma região pequena e densa,
que ele chamou de núcleo, ou seja, onde tinha carga positiva, o nosso próton. E ele vai dizer que, na verdade, o átomo tem uma região enorme e vazia, que ele vai dar o nome de eletrosfera, onde se encontravam os elétrons. Então ele veio explicar aqui que essas cargas coexistiam porque elas não estavam exatamente juntas, estavam em locais bem distintos. Carga positiva no núcleo, elétrons na eletrosfera, numa outra região. E com isso, o modelo dele ficou conhecido como modelo planetário, porque vai lembrar a gente, né, do modelo onde o Sol é o centro, o Sol seria o nosso núcleo, e os planetas girando em volta desse Sol, né, que no caso seriam os elétrons girando em torno do núcleo. Então, Ernest Rutherford já veio explicar algo, por exemplo, que Thomson não explicava, deu uma carinha diferente para o nosso átomo. E aí, o aluno de Rutherford, Bohr, trabalhando e estando ali, né, sempre presente nas descobertas e na evolução dos modelos, ele vem introduzir no átomo a ideia da quântica, da matemática. Ele vai dizer o seguinte, ele vai melhorar o modelo de Rutherford. Ele vai dizer que o átomo ele tem uma região pequena e densa, chamada núcleo, onde tem as cargas positivas. Mas essa região, na verdade, não é uma região, são várias regiões que ele foi chamando de K, L, M, que são as camadas que nós conhecemos hoje em dia. Ele vai além, ele vai conseguir calcular quantidades específicas de energia para cada uma dessas camadas. Então, se um elétron está nessa primeira camada K, ele pode absorver energia e saltar para a próxima camada. Ou ainda, se ele está na camada M, ele pode liberar energia e voltar ainda para a camada L. E aí essa energia vai ser liberada na forma de fóton, na forma de luz. Então ele veio trazer explicações ainda sobre as cores, o brilho da matéria, o que veio completar e muito todas as ideias até então aqui desenvolvidas. O modelo atual, galera, é a junção de todos esses modelos e mais. O modelo atual é o modelo de Sommerfeld e Schrödinger, que vem trabalhar aqui a ideia dos orbitais moleculares. Então eles vão dizer ainda que essas camadas podem ser divididas em subcamadas e que elas não têm o mesmo formato. Elas vão ter, por exemplo, formatos diferentes. Mas essa teoria já é uma teoria bem mais avançadinha que eu vou deixar para vocês aí quando entrarem na graduação. O importante saber aqui, pessoal, o importante para uma prova, para um vestibular, é saber o que o modelo fala, basicamente, qual é o modelo que vem em seguida, saber relacionar esses modelos e, principalmente, qual foi o erro de um para poder surgir o outro, né? Não chamando exatamente de erro, mas o que faltou em um que teve a necessidade no outro, de surgir um outro para poder aprimorar. Então, pessoal, uma ideia geral é isso aqui. Não deixem de procurar os vídeos específicos de cada uma das teorias para você ficar expert em átomo, tudo bem? Até a próxima!